E aí, pessoal, Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui, dando continuidade aos nossos vídeos sobre teoria trabalhista. Agora nós vamos falar sobre a não eventualidade. Então vamos direto para o assunto. E a gente vai falar da não eventualidade, que é o segundo elemento da relação de emprego. A gente está vendo relação de emprego, já estamos distinguindo relação de trabalho de relação de emprego, tá? A não eventualidade é um dos 4 elementos. A gente já sabe que eu preciso ter os 4 elementos presentes ao mesmo tempo para que uma relação de trabalho se configure como uma relação de emprego, tá? Então a gente tem a pessoalidade, que a gente já falou, a onerosidade e a subordinação, que serão na próxima aula, tá bom? E o que é não eventualidade? É aquilo que é regular, aquilo que é permanente, em oposição àquilo que é esporádico e temporário. Então, o trabalho, para ser considerado uma relação de emprego, ele não pode ser eventual. Ele precisa ser regular e permanente. É bem simples, não tem nenhum segredo, tá bom? Para que haja relação de emprego, o trabalho deve ser realizado de forma não eventual, ou seja, deve haver uma expectativa de continuidade na prestação de serviços. Isso é bem importante, a expectativa de que o trabalho vai estar lá esperando pelo empregado e que a expectativa que o empregador tem do trabalhador voltar para trabalhar, tá bom? Então, para isso, existe um compromisso entre empregado e empregador, tá? Então, o empregado, ele se compromete a prestar os serviços de forma contínua. Por que isso? Porque o empregador, ele precisa utilizar a mão de obra do empregado como um recurso que ele utiliza para planejar a produção da empresa dele, independente se ele é um prestador de serviço, ou se ele é um comércio, ou se ele fabrica alguma coisa. Mas o empregador, ele precisa planejar o dia a dia da empresa dele e ele precisa saber o quanto ele tem de mão de obra disponível para ele. Para isso, ele contrata empregados que têm um compromisso de ir trabalhar de acordo com a jornada de trabalho que foi criada, tá bem? O empregador, pelo seu lado, se compromete a fornecer trabalho de forma permanente e garantir os direitos trabalhistas enquanto durar essa relação, tá? Então, veja, há um pacto, né? Então, o empregado se compromete a trabalhar naquela jornada de trabalho e o empregador se compromete com o empregado que de um dia para o outro não vai acabar o trabalho, tá bom? Com todas as garantias que a CLT ainda dá por conta da relação de emprego, que é a CLT que cuida, tá bem? Então, previsibilidade e permanência. A não eventualidade se manifesta pela previsibilidade na prestação dos serviços e pela expectativa de permanência na relação de trabalho. E o trabalho não precisa ser diário, veja, não é o fato, eventualmente podem existir empregos em que o trabalho não é diário, mas mesmo assim a pessoa tem a expectativa de voltar para o trabalho e o empregador tem a expectativa de que o empregado volte a trabalhar. Então a não eventualidade é muito fácil, é bem tranquilo, a gente vai continuar vendo esses 4 elementos da relação de emprego, né? O próximo é subordinação e depois onerosidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da DPComp, se inscreva, ativa o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo vai aparecer para você. E eu preciso te dizer que a DPComp, ela tem tradição em sistemas desde 1981.